aos 13 dias do mês de agosto de 2013, sob a proteção de Deus, com pensamento voltado para o bem da parte e da comunidade local, declaro aberta a segunda sessão ordinária do mês de agosto. Em seguida, peço ao nobre vereador José Adilson que faça a leitura do texto bíblico. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o répro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure condena o seu nome. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita socorro contra os inocentes. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Amém. Agradeço ao nobre vereador pela leitura do texto bíblico. Agradeço a presença dos nobres colegas vereadores, dos servidores da Câmara Municipal, aos internautas que nos assistem, nos acompanham pela internet, os demais cidadãos presentes no auditório, os professores aqui presentes, Raul, o Leomar. Para nós é uma honra ter vocês aqui conosco. Passando ao expediente do dia, peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da primeira sessão ordinária do mês de agosto, realizada no dia 6/8/2013. Ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Carmo do Rio Verde, Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de agosto de 2013, às 20 horas, em sua sede própria, sob a presidência do vereador João Ribeiro da Silva, reuniram-se os vereadores para os devidos trabalhos. Feita a chamada dos vereadores, ficou constatada a presença de todos. O senhor presidente declarou sobre a proteção de Deus, com pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, aberta a sessão. Em seguida, o vereador Rodrigo Rezende Oliveira se prontificou em fazer a leitura bíblica de praxe, e o mesmo leu Salmos 46. O senhor presidente agradeceu ao vereador pela leitura bíblica, pelas presenças dos vereadores e funcionários da casa, demais cidadãos presentes no auditório e aos internautas. Do expediente. Em seguida, o senhor presidente pediu ao secretário para fazer a leitura das matérias em pauta. Ata da quinta sessão ordinária datada de 26 de junho do corrente ano, a qual foi submetida ao plenário obtendo sua aprovação. Projeto de lei do Legislativo número 003/2013, de autoria do vereador João Ribeiro da Silva, que dispõe sobre nova determinação da rua P1 do setor Dona Tidinha de nossa cidade e da outras providências. O projeto então foi encaminhado às comissões de competências. Ato de publicação número 002/2013, de 19 de julho de 2013, que dispõe sobre a publicidade de contas anuais do Poder Executivo e da outras providências. Balanço geral do exercício de 2009. Não havendo inscritos para esta fase, passou-se para a ordem do dia. Não havendo matéria em pauta, passou-se para a fase da explicação pessoal. Pela ordem, o vereador Eurides Aparecido Rosa, que cumprimenta todos os presentes e parabeniza o presidente João Ribeiro da Silva pela aquisição do equipamento de som. Convoca os vereadores que fazem parte da comissão na qual é membro para se reunirem e exararem os pareceres referentes aos projetos e aos balancetes que estão disponíveis para apreciação. Reforça dizendo que não votará favorável em nenhum balancete que foi rejeitado pelo TCM durante os 4 anos de sua legislatura. Pela ordem, o vereador Divino de Assis, que cumprimenta todos os presentes e comenta sobre o boletim enviado pela GM no item referente à lei da transparência. Questiona o senhor presidente se o executivo está enviando os balancetes mensais
como ficou determinado em lei. Informa também que está havendo muitas reclamações sobre o mau cheiro provenientes da CRV e cabe aos vereadores legislar a respeito do meio ambiente. Pela ordem, o vereador Eurides Aparecido Rosa explica que já conversou com o senhor Celso, que é responsável por esta área na CRV, e o que o mesmo iria tomar providências e não tomou. O mau cheiro está mais forte esse ano, pois estão jogando esta água residual nas proximidades da fazenda do senhor Joaquim Assunção. Informa que a população fez um abaixo-assinado e que a CRV já deve ter tomado alguma decisão em relação a esse caso. O senhor presidente informa que já cobrou o envio desses balancetes ao prefeito e o abaixo-assinado em questão foi encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente. Convida os vereadores para se reunirem com o responsável nessa área, o senhor Celso, e entrar em um acordo. Informa também que esteve em Goiânia, juntamente com o prefeito, em reunião com a senadora Lúcia Vânia, e foi solicitada a revitalização do lago e a reforma do Clube do Lago. Pela ordem, o vereador Eurides Rosa da Silva, que questiona o senhor presidente sobre a data estabelecida para apreciação e votação dos balancetes que foram enviados pelo TCM da gestão anterior. Vou voltar aqui. Pela ordem, o vereador Eurides Rosa da Silva, que questiona o senhor presidente sobre a data estabelecida para apreciação e votação dos balancetes que foram enviados pelo TCM da gestão anterior e da gestão do ex-prefeito José João. O senhor presidente esclarece que os balancetes do ex-prefeito José João chegaram primeiro na Câmara Municipal e serão votados no prazo estabelecido. Já os balancetes da gestão anterior serão votados posteriormente, também obedecendo o prazo regimental. E sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 13/8 de 2013. Neste mesmo horário e local, o presidente mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim. Segundo o secretário que lavei, subscrevi e assino com os demais vereadores presentes. A ata fica à disposição para qualquer manifesto. Não havendo nenhuma manifestação, fica aprovada a presente ata.
Em seguida, peço ao senhor secretário que faça a leitura do texto do decreto legislativo número 003 de 2013. Comissão de Finanças e Orçamentos. Decreto legislativo número 003/2013. Em 5 de agosto de 2013, a Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer sobre o balanço geral de 2008 do município de Carmo do Rio Verde. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Carmo do Rio Verde, Estado de Goiás, usando de suas atribuições legais e o que lhe confere no parágrafos 1 ao 5º do artigo 63 da Lei Orgânica do Município e artigo 31 e parágrafo da Constituição Federal. Considerando que o processo número 06883/2009, contendo o balanço geral de 2008 do município de Carmo do Rio Verde, Estado de Goiás, que obteve parecer do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, pela rejeição das contas examinadas. Resolve. Primeiro, artigo 1º. Após a análise na prestação de contas do balanço geral de 2008, constatamos que não houve dilapidação de patrimônio público, restando comprovado que a imputação de débito no valor de R$ 851,38 foi devidamente quitada através de depósito em conta corrente número 40.188/9, agência 1752/3 do Banco do Brasil, de titularidade PM Carmo Rendas Locais. Artigo 2º. Diante do exposto, a comissão exara seu parecer pela aprovação das contas examinadas. Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Carmo do Rio Verde, Goiás, aos 5 dias do mês de agosto de 2013. Wesley Fernandes Luz, presidente. Deusmar Antônio Coutinho, relator. Eurides Aparecido Rosa, membro. Vou fazer uma ressalva, fazer o nome do vereador Eurides Aparecido Rosa, mas ele não assinou, né? Dando seu parecer favorável, que ele é contra. Não havendo nenhum estudo para esse expediente, passamos para a ordem do dia. Conforme a determinação do parágrafo do artigo 244 do regimento interno da sessão, a sessão terá que ser exclusiva para a votação dos processos vindos do TCM. Parágrafo 5º. As sessões em que se discutem as contas anuais terão um expediente reduzido a 30 minutos, contados do final da leitura da ata, ficando a ordem do dia preferencialmente reservada a esta finalidade. Sabendo da curiosidade dos professores aí, que tem um projeto de enquadramento de professores no Legislativo, eu quero informar que ele será votado nas 2 últimas sessões. Por quê? Porque o projeto chegou aqui no mês passado, já no final do período, antes do recesso. Logo entrou em recesso, e esse projeto que está sendo votado hoje, esse balancete que está sendo votado hoje, já está expirando o prazo. Então, ele, como é votação exclusiva,
decisões do tribunal, não pode ter outra matéria junto, tem que ser exclusivamente votada ele. Por isso não podemos pôr o projeto dos professores para ser votado hoje. Então, e nem adiantaria, porque se a gente pusesse ele na primeira, não daria, tem que ser votado em 2 sessões, não daria. Então, nós vamos votar ele nas últimas 2 sessões. Em seguida, peço ao senhor secretário que faça a leitura do decreto legislativo de agosto de 2013, que exara parecer sobre o processo. Pela ordem de inscrição, em discussão o projeto número 003 de 2013. Pela ordem inscrita, o nobre vereador Cleosmar Antônio Coutinho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, Hilton, Roberta, nosso assistente e secretário, em nome do Raul, quero agradecer a presença de todos os professores, do Leomar, que seja sempre bem-vindo nessa casa de lei. Eu, como faço parte de uma comissão de Finanças e Orçamento, o meu parecer é pela aprovação das contas, visto que o débito que o TCM imputou ao ex-prefeito José João foi devidamente quitado, conforme o comprovante do depósito está na conta da prefeitura e foi apresentado e está arquivado junto ao processo da Câmara. Esses são o meu parecer. Obrigado. Em seguida, pela ordem de discussão, com a palavra o novo vereador Divino de Assis. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados e diversos assistentes, quero agradecer aqui a presença dos professores e do nosso amigo Raul, que sempre faz presente nas nossas sessões. O projeto de lei, o que se trata do projeto legislativo, nós estamos apreciando hoje o balancete, no qual o Tribunal de Contas do município optou pela rejeição do balanço geral de 2008 da administração do José João da Silva. E hoje nós estamos apreciando aqui, para nós teremos que votar com a maioria de 2/3 para que o balancete não permaneça reprovado e reprovado pelo Tribunal de Contas, por maioria de 2/3, nós temos que derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Por que eu estou alegando dessa forma? Porque pelo que foi comentado aqui, pelo parecer da comissão, a comissão já optou pela aprovação do balancete. Eu acho que está um pouquinho equivocado. Aqui nós estamos apreciando hoje, nós vamos apreciar e iremos apreciar o balancete, a apreciação do Tribunal de Contas. Nós temos aqui por obrigação derrubar o parecer do Tribunal de Contas para que possa ser aprovado nessa casa de leis. Primeiramente, nós temos que eu pessoalmente vou manifestar aqui pela reprovação do parecer do Tribunal de Contas. Primeiro, pela reprovação. A partir do momento que nós reprovamos o parecer do Tribunal de Contas, o balanço geral se subtende aprovado a conta pela egrégia Casa de Leis. Então, eu acho que eu estava vendo uma má interpretação, pelo que eu pude entender, que hoje vamos apreciar, nós estamos apreciando não a conta, mas sim o balancete que foi rejeitado pelo Tribunal de Contas. Para que mude, se nós mantermos pelo parecer do Tribunal de Contas, ele permanece rejeitado por essa Casa de Leis. Porque nós não podemos apreciar, nós temos que apreciar o parecer do Tribunal de Contas. Essa casa só pode ser apreciada depois do parecer do Tribunal de Contas manifesta a respeito das contas. E ele manifestou pela rejeição por causa dessa imputação desse débito. E o débito, para mim, foi solucionado, foi pago. Eu entendo que, a partir do momento que foi solucionado, foi devolvido aos cofres públicos, o dinheiro da qual o Tribunal de Contas, que faz a verificação pela ideologia dos documentos apresentados, o Tribunal de Contas julgou a conta reprovada. E eu sou a favor, a partir do momento que foi ressarcido aos cofres públicos, que o parecer do Tribunal de Contas não prevaleça. Que prevaleça a nossa aprovação, a nossa rejeição
o parecer do Tribunal de Contas e sim pela aprovação das contas, com a ressalva de que foi feito realmente o ressarcimento aos cofres públicos. Tomara que diz a Deus que todo administrador que passou pela Prefeitura de Carmo Verde, que lesou os cofres públicos, que devolvesse o dinheiro. Hoje nós teríamos um bom dinheiro em caixa. Haja visto que a administração passada não prestou nem conta até hoje de 14 bilhões, que ninguém sabe para onde foi destinado o dinheiro. Eu acho que a integridade da administração do Zé João, ela está sendo maculada pelo Tribunal de Contas por míseros 700 e poucos reais. E isso foi ressarcido aos cofres públicos. Então eu vou votar pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas. A partir do momento que nós derrubarmos aqui por 2/3, nós temos que derrubar por 2/3 o parecer do Tribunal de Contas. Assim, a conta será, da administração de 2008 será aprovada por essa Casa de Leis. Com a palavra o novo vereador Wesley Fernandes. Senhor presidente, senhores vereadores e assistentes, eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu, estudando o projeto do TCM, eu optei por ser favorável ao balancete de 2008, onde o gestor era o senhor José João. Achei uma atitude bonita, até da família, que mesmo tendo aí falecido já o gestor de 2008, sem nenhuma pretensão política, quitando e devolvendo o dinheiro aos cofres públicos. Apesar de ser pouco, mas o que é justo é justo. O TCM às vezes não olha quantidade, e sim, desde que seja qualquer valor, se não é da pessoa, se é do órgão público, tem que ser devolvido. E achei bonito, porque se o gestor tivesse vivo, poderia até dizer que estaria pagando, vai não ser aí um ficha suja, até poder concorrer às próximas eleições. Então, eu dei meu parecer favorável e são essas minhas palavras, presidente. A palavra ao novo vereador Rodrigo Rezende. Senhor presidente, nobres vereadores, nobres assistentes, boa noite a todos. O Tribunal de Contas dos Municípios, tendo em vista a imputação do débito no valor de R$ 851,38, o balanço geral de 2008, o mandato do senhor prefeito, ex-prefeito José João, há em anexo do nosso projeto que foi apresentado a transferência deste valor para a conta número 40188, dígito 9 da agência 1752, dígito 3 do Banco do Brasil, apresentando assim a quitação e nenhum prejuízo ou déficit financeiro ao município, significando então que não houve ônus nenhum ao município, déficit ou prejuízo. Como disse o novo vereador Divino de Assis, sou a favor então a rejeição do parecer do Tribunal de Contas dos Municípios. Correto, senhor Divino? Muito obrigado. Com a palavra o novo vereador Euridice Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, na minha fala aqui, senhor presidente, eu queria deixar claro que jamais serei contra o voto e decisão dos meus companheiros, mas também não poderia deixar de manifestar a minha posição em relação a esse parecer do Tribunal de Contas. Primeira coisa, eu acho que hoje, se a gente fazer uma pesquisa hoje em Carmo do Rio Verde, a Câmara Municipal hoje tem uma aprovação de 90%
pela seriedade e compromisso que nós estamos mostrando hoje em Carmo do Rio Verde. Depois que eu apreciar, que a Câmara apreciar esse parecer do Tribunal de Contas do prefeito Zé João, nós vamos apreciar também, que já está aqui na Câmara, do prefeito Sininho. Eu tenho que ter moral, depois, se eu hoje for contra o parecer do Tribunal, depois eu tenho que ter moral para também contra do Sininho. Porque eu lembro muito bem quando 2 vereadores foram caçados nessa Casa de Leis por improbidade administrativa. Eu estive em Goiânia conversando com o desembargador, juntamente com o prefeito hoje. O desembargador disse para nós o seguinte: aqui nós não julgamos o valor, aqui nós julgamos o ato de improbidade administrativa. Se por acaso o Sininho vier a devolver dinheiro para a prefeitura o ano que vem, vai ser excelente, vai sobrar dinheiro nos cofres para ajudar a prefeitura. Só que esse dinheiro devolvido que o Sininho vai devolver não vai amenizar nem 1% do sofrimento que esse professor teve, que o povo de Carmo do Rio Verde teve e que a cidade inteira teve. Eu aprendi muito aqui durante esses 8 meses. Eu acho que jamais eu poderia dizer aqui que ainda somos neném, que ainda não aprendemos ainda. Já são 8 meses, dá para aprender. Eu aprendi com o vereador Grifo defendendo as ruas, as estradas da zona rural. Eu aprendi com o Cleusmar, quando defende também lá o pessoal da zona rural. Mas eu aprendi também com o vereador Divino, quando a gente defende a ética. Eu vou manifestar o meu voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas pela rejeição. Porque eu acho que quando eu for apreciar do prefeito Sininho, eu também tenho que ter essa mesma função de acompanhar lá, porque eu acho que errou. Não importa se é R$250. É muito fácil eu errar hoje na administração e ficar depois devolver o dinheiro. É muito fácil. Eu jamais poderia deixar de lembrar também uma coisa, que quando os 2 vereadores que foram caçados aqui nessa Casa de Lei por improbidade, devolveram também o dinheiro, 800 e poucos reais também. Devolveram, tem recibo, tudo devolvido. Só que aí o próprio prefeito Zé João, que é o cara que deu o problema aqui hoje no Tribunal de Contas, forneceu um documento lá para o Poder Judiciário dizendo que os 2 vereadores geraram prejuízo para o município, por 800 e poucos reais. Aqui eu acho que uma das coisas que sempre quando o vereador Divino fala, eu aprendi na fala dele, e fui colocando na minha cabeça, nós não fomos eleitos aqui só para posição ou oposição. Nós somos eleitos vereadores de Carmo do Rio Verde. Respeito o voto de cada um dos nobres vereadores, que hoje tem uma harmonia muito grande. Mas meu voto é favorável pela moral ao Tribunal de Contas do município. Eu rejeitaria assim, não importa o valor, se é 14, 15 milhões ou se é 850 reais. Se 2 vereadores têm um prejuízo aí para o município de 850 reais devolvidos, eu acho que o prefeito Zé João também gerou. E o ano que vem, ou esse ano ainda, quando eu for analisar o prefeito Sininho, eu tenho que ver isso, que mesmo se eu devolvesse, não apagaria o sofrimento do povo de Carmo do Rio Verde, principalmente do funcionário público. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o novo vereador Cláudio Lourenço. Senhor presidente, nobres colegas, assistentes, professores, em nome da minha irmã, cumprimento a todos, ao presidente aí da Associação Raul, ao Leomar, também presente aí, sejam muito bem-vindos. Olha, eu também, assim, quando vejo o nobre colega Eurides Rosa falando, eu realmente concordo com ele na tese que eu tenho. Não se importa o valor, se importa o que se foi feito. Mas também nós sabemos que o TCM dá um prazo legal a todas as situações. Então eu acho que dentro desse prazo legal, foi depositado esse dinheiro, esse erário de 851,38 foi depositado dentro do prazo legal. E como foi depositado dentro desse prazo legal, realmente eu tenho que dizer que sou favorável também, sou contra a decisão do TCM e favorável,
A decisão da Câmara acompanha o pessoal da Comissão de Finanças e Orçamento, também vou votar favorável a esse decreto de lei, até mesmo porque a gente vimos hoje que hoje não teve esse débito, a Prefeitura não se teve esse prejuízo. Então, só queria dizer que também acompanha a Comissão de Finanças e Orçamento na sua maioria. Doutor Divino, o novo vereador Divino de Assis tem para a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero apenas aqui esclarecer ao novo vereador Eurides. Concordo com a sua posição. Eu acho que realmente o que aconteceu no passado foi um erro, das vezes, judicial. Realmente houve o ressarcimento aos povos públicos, mas houve uma análise judicial da qual a corte prevaleceu pela perda do mandato dos demais dos vereadores, que eu achei até, vou concordar com você, injusta. Mas, em se tratando da prestação de contas do Conansete, é um caso à parte, porque o Tribunal de Contas, ele já nos alerja a Câmara Municipal. Primeiro, nós não temos o direito de fazer uma apreciação de contas antes de ir lá para o Tribunal de Contas, que quem deveria analisar as contas primeiro seríamos nós, porque nós que conhecemos a realidade, nós é que conhecemos onde o fluxo do erário público foi, nós é que conhecemos aonde não está sendo aplicado e aonde está sendo aplicado o dinheiro do cidadão, da nossa contribuição, dos nossos impostos e dos repasses do governo federal e estadual. Na verdade, é o imposto que nós pagamos, todo cidadão paga. Então, o Tribunal de Contas, ele é o pior órgão público que existe no Estado. Não sei se é do conhecimento de todos os vereadores, nem todos os estados da federação têm Tribunal de Contas do município. O Tribunal de Contas do município foi criado para abarcar políticos em fim de carreira. Olhem aos senhores quem são os colegiados do Tribunal de Contas. Na maioria são deputados estaduais em fim de carreira, são funcionários em fim de carreira, estão ali esperando e engrossando a sua aposentadoria para poder, no dia da manhã, ter um salário melhor. Na verdade, o Tribunal de Contas ele não está nem aí para essas contas. Eles verificam a veracidade ideológica dos documentos apresentados. Eles não procuram vir aqui em loco saber, por exemplo, uma construção que gastou 1.000 sacos de cimento. 1.000 sacos de cimento. Se naquela construção, se realmente esses 1.000 sacos de cimento foram transformados em concretos. Eles não procuram saber se gastou lá 500 toneladas de ferro. Nós é que sabemos que nessa construção foi gastado esses 1.000 sacos de cimento. Nós, vereadores, temos a obrigação de sabermos isso. Nós, vereadores, que temos a obrigação de verificar quantos litros de gasolina gastou mensalmente no município. Não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas apenas analisa os documentos apresentados. Cabe a nós, vereadores, analisarmos realmente aonde isso foi aplicado. Agora, nós sabemos que a diferença foi concluída, foi calculada pelo Tribunal de Contas pelos documentos apresentados. Foi uma questão de contabilidade. Houve um erro contábil da falta do dinheiro lá. Erro contábil, isso foi contábil. Assim que achou a falha, tem-se uma diligência para o prefeito responder. Ele respondeu, eles não aceitaram a diligência. Manteve-se pelo ressarcimento dos valores atribuídos àquela prestação de contas. E esse ressarcimento foi feito. Agora, realmente, eu concordo com você, assim que vinha o balanceiro do senhor Juversino Gomes, como qualquer outro prefeito que passar por aqui, se eu estiver presente nessa casa dele, você pode ter certeza que eu vou a fundo, eu vou verificar.
Eu quero saber se realmente foi gasto, aonde foi gasto, com que foi gasto. Agora, o Tribunal de Contas, infelizmente, ele atrapalha nós fiscalizarmos. Imagine tanto trabalho grande. Quem é responsável pela prestação desse balancete não somos nós agora, não. Quem deveria ser responsável pela prestação de conta desse balancete é a Câmara da legislação de 2008. Somos nós. Tanto é prova que nós estamos em 2013. Agora que nós estamos oferecendo essa conta. Quem que faz com que isso chegue dessa forma? Já é feito para ser mesmo enrolado, que dá margem à corrupção. O Tribunal de Contas é o órgão que mais atrapalha o poder legislativo municipal a se fazer a fiscalização. Ele realmente, pela lei Constituição Estadual, nem todos os estados da federação, nem o Tribunal de Contas dos municípios, ele atrapalha as câmaras fiscalizarem. E o certo seria nós realmente fiscalizarmos. O direito é nosso. Mas foi dado na Constituição Estadual o direito deles fiscalizar primeiro que a nós. Eles não têm conhecimento de nada. Eles não têm conhecimento em logo, nem nada, de nada. Simplesmente exalam o parecer pela veracidade ideológica presumida dos documentos apresentados. Então eu acho que o Tribunal de Contas, nós aqui não podemos, assim, às vezes, analisarmos, não sou contra a sua opinião, quero que você me entenda bem, mas analisarmos o parecer do Tribunal de Contas, que às vezes ele tem um equívoco muito grande. Eles não analisam o que realmente aconteceu no município. E papel, nós sabemos que papel aceita tudo. Papel aceita que eles lá olham o documento, eles não olham a verdade. A verdade é nós que temos que olhar. E isso é a Constituição de 88 e as leis complementares sucessivas que vieram após a Constituição de 88, hoje nos garante a fazermos isso. No meu mandato de vereador de 89 a 92, as leis complementares não estavam prontas ainda, você não tinha acesso, por exemplo, o posto de gasolina do Luiz hoje comercializa gasolina para o município. Nós vereadores, não cidadão comum, temos o direito de ir lá realmente em loco, na firma dele, fazer a veracidade das requisições apresentadas e do consumo de petróleo. Nós temos esse direito, mesmo em empresa privada. Isso nos garante pelas leis complementares. Então eu acho que realmente chegaremos à hora, sim, de ver a veracidade da lógica de presumir os documentos. Agora, a questão relacionando ao Zé João, nós não somos responsáveis. A do Cini também nós não somos responsáveis. Mas nós temos um compromisso moral, porque nós sabíamos que a administração anterior a essa que nós estamos hoje foi um descaso da prestação de conta, um descaso de tudo. Então eu acho que nós temos um dever moral realmente de fazer uma fiscalização melhor e esclarecer a nossa população realmente, que até agora não foi esclarecido, nem o próprio Tribunal de Contas esclareceu, porque nem documento lá chegou para ele. Não é verdade? Até hoje não chegou nenhum documento do Tribunal de Contas ainda. Então eu acho que realmente essa legislação é uma legislação que veio fazer a diferença, e eu tenho certeza que nós vamos fazer a diferença. Eu tenho certeza que da minha parte, eu tenho certeza dos demais vereadores, essa diferença vai existir. Muito obrigado. A palavra ao novo vereador Eurico Cristóvão. Senhor presidente, colegas vereadores, os assistentes aí do Senado, eu quero aqui dar uma palavrinha. Eu já vi presidente de Câmara ter balancete rejeitado por causa de R$1,78. Essa questão do balancete de 2008, eu entendo assim, devolveu. Mas a questão, se a gente cometesse o erro e devolvesse e tivesse sancionado o erro, aí seria fácil demais, né? Você normalizar a vida. Estou falando a vida pública, eu também não sou contra também a decisão dos colegas vereadores, não. Eu estou dando aqui a minha opinião. Porque, digamos que na presidência ou
o próprio prefeito agora faz o desvio, mas aí ele precisa de legalizar a vida dele, o único que quem tem administração não é só o prefeito. Entendeu? Hoje pega o secretariado também, pega o secretário de finanças, pega, você entendeu? Então eu acho que tem que devolver os corpos públicos, devolveu, sancionou, acabou. Eu acredito que o Tribunal de Contas devolver não é. Tem um processo, mas também não sou contra a decisão dos colegas vereadores. Eu vou manter a decisão do TCM neste mês e outros que vier, pode ser da Câmara, pode ser da Prefeitura, pode ser do prefeito atual, pode ser do prefeito que saiu, sabe? Foi rejeitado pelo tribunal, eu rejeito aqui também. São minhas palavras, mas também não sou contra a decisão dos colegas. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Wesley. Senhores vereadores, senhor presidente, eu sou um pouco contra os novos vereadores. Devolver dinheiro é fácil, depende da quantia. Eu não acredito que o gestor de 2008, pelo caráter, pela posição, de maneira alguma, ele iria pegar um dinheiro pouco, R$851. Eu acho que de maneira alguma. Errar, todo mundo erra. Agora, se é fácil devolver dinheiro, vamos ver aí com o ex-prefeito Sininho se é fácil. Não é. Quantos milhões ele teria que estar devolvendo aí para os órgãos públicos? Seria uma boa. Daria praticamente quase para fazer carro de ovelha novamente. Então é isso que eu dou minha opinião favorável à aprovação do balancete e contra a rejeição do TCM. Porque eu não vi que o gestor de 2008 agiu de má fé de maneira alguma com o povo do Rio Verde, com o município de Cabo Rio Verde. São essas minhas palavras, presidente. Com a palavra o vereador ali, senhor. Devolver R$800 é muito bom. Agora devolver 14 milhões, eu duvido também se a família do ex-prefeito Zé João estaria cumprindo aqui um compromisso de devolver 14 milhões. E às vezes, vereador Chacal, permita chamar assim, se eu tivesse participado daquela administração como eu participei, que não era um cargo de secretariado, participante lá de cima, talvez você teria uma outra opinião em relação à administração. Não foi tão bonzinho assim não. Compara a administração do antigo prefeito Sininho com a do Zé João, a gente pode comparar com dois tipos. Tem o ladrão besta e o sabido. Tem o estudado e o que não estudou. Para você ter uma ideia, a campanha que inclusive o vereador Divino e Vossa Excelência também participou daquela campanha contra o prefeito Zé João, foi a campanha do R$1 contra R$1 milhão. Hoje, enfrentar um prefeito dentro de uma prefeitura é uma desigualdade muito grande. Da onde sai? Será R$1 milhão para disputar uma campanha? Aí talvez foi o motivo que o prefeito tomou mais de 1000 votos de frente do outro. Talvez nem foi porque o candidato Sininho era um bom candidato, falta de opção. Voto de protesto, onde o primeiro-ministro que estava lá, será que foi tão honesto assim o primeiro-ministro? Apareceu 850 aqui no Tribunal de Contas, é muito fácil. Agora o que está maquiado por trás, ninguém de nós viu. São minhas palavras. Com a palavra ao vereador Felipe Só. Eu concordo um pouco com as palavras do colega vereador, porque devolveu, mas no final do mandato do prefeito Zé João da
Silva foi em 2008. Eles vieram devolver agora. Entendeu? Agora quer dizer, digamos, passando esse mandato que nós estamos vendo agora, e chegar no outro próximo prefeito, quer dizer que às vezes o prefeito Sininho não vai devolver, não, às vezes devolve também. Igual o prefeito Zé João fez. Porque só devolveu porque o Tribunal de Contas pegou o resultado. Você entendeu? Mas digamos que daqui 6 anos o Sininho pode devolver também, legalizar as contas dele. Não é coisa de assustar, não. Porque o Zé João devolveu agora, o Nazaré, devolveu tem uns 4 meses, por aí, 5 meses. A palavra para o vereador Divino de Assis. Senhor presidente, senhor vereador, prezados assistentes, eu quero apenas justificar a afirmativa do vereador Eurides a respeito do ladrão sabido e do ladrão burro, né? Não burro, incompetente. Vou falar a palavra mais séria. Agora, justamente é onde eu quero chegar, vereador, onde eu quis chegar. Questão de apreciação de contas do poder público. É onde eu sou indignado com o Tribunal de Contas por isso. Porque o Tribunal de Contas aceita papel. Papel aceita tudo. Quer dizer, que o inteligente sabe muito bem levar o papel lá direitinho para que eles analisem. Aí é onde eu quero chegar. Cabe a nós realmente fazer essa fiscalização em loco. Aí é a hora do papel. Aqui diz lá hoje as leis complementares, depois da Constituição de 88, mudou tudo isso aí. Hoje nós temos poder de fiscalização. Antes nós tínhamos poder nenhum. E o que o atrapalha nós realmente ainda mais fiscalizar é o próprio Tribunal de Contas. Não é pelo fato do Tribunal de Contas mandar para mim aqui um parecer rejeitado que ele está certo também não. É apenas contábil. Agora, cabe-nos verificar a prestação de conta disso. É por isso que nós batalhamos, estamos aí hoje num outro tempo. Não sei se é do conhecimento de todos os vereadores, hoje chegou em nossa Câmara a cópia do balancete do mês de janeiro, digitalizado com toda a documentação, e hoje se encontra cá no nosso site. Certo? Para que todo e qualquer cidadão, nós mesmos verificarmos a documentação apresentada. Agora, cabe a nós vermos ali agora, por exemplo, comprou-se tantos R$1.000 de medicamento de AS. Quanto que esse AS custou? Custou R$1 o comprimido. Vamos ver no mercado se ele vale R$1 realmente no mercado ou se ele custa só 0,5 centavos. A nota vai aparecer de R$1, mas a veracidade desse documento, existe licitação, tem licitação, tem pregão, tem isso, tem aquilo, tudo isso é burlado. Eu conheço muito bem disso aí, que você dá a oportunidade para a pessoa vender, ele mesmo leva as 3 na licitação, o próprio candidato que quer, ele leva já 3 concorrências prontinha, fabricada, bonitinha para ele ganhar a licitação. E eles fazem um complô entre as empresas, igual você ganha em Carmo Verde, eu vou ganhar na Estéreo, o outro vai ganhar em Anápolis, eu vou ganhar, e todo mundo come do mesmo prato. Agora, cabe nós, vereadores, realmente fazer isso aí agora. Hoje está em tempo hábil, está vendo? Porque hoje nós temos em mãos, hoje, graças à lei de transparência, que hoje vai prevalecer aí, nós temos hoje em mãos a cópia dos documentos apresentados. Cabe nós agora olharmos se aqueles documentos apresentados é a realidade do custo de cada equipamento, de cada benefício que foi comprado para a nossa sociedade. Aí sim, quando vier lá do Tribunal de Contas, nós temos argumentos suficientes, mesmo vindo lá aprovado, se lá vier aprovado, nós temos argumentos suficientes para reprovar a aprovação do Tribunal de Contas. Isso que eu acho importante. Que os tempos são outros, os tempos mudaram. É tempo novo, mudou. A própria lei está melhorando. Tá? Então eu acho que nós estamos chegando no denominador comum. Eu acho que esse Brasil ainda tem jeito. Depende de nós. A palavra ao vereador José Gilson. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da casa e auditório, cumprimento a todos na pessoa
do Leomar. Sobre o projeto que está sendo discutido aqui hoje, eu concordo assim, nós derrubar a decisão do TCM e depois, igual o novo vereador Divino de Assis falou, depois nós vamos colocar o projeto em votação. E sobre devolver o dinheiro, se todos errassem, cometessem erro e fosse lá e devolvesse o dinheiro lá, eu concordaria, né? E concordo também, vamos supor, se o Sininho chegar aqui com uns 14 milhões, ele podia contar comigo que eu votava somente favorável para ele. E meu muito obrigado, senhor presidente. Uma palavra ao novo vereador Cláudio. Senhor presidente, nobres colegas, olha, ouvindo os vereadores falar, realmente eu fico feliz e satisfeito. Fico feliz e satisfeito porque a gente vê a preocupação de todos nós, nobres colegas aqui dessa Câmara, em fazer o que é correto, o que é certo. Então, como diz o nobre colega Eurides, o nobre vereador Chacal, vereador Divino de Assis, o Elsmar, Eurípides, Rodrigo e o Adilson, realmente, eu acho que nós colocamos aqui, nós temos um slogan, justiça e transparência. Eu não discordo hora nenhuma do que o TCM fez. Eu acho que o TCM fez o que ele tinha que fazer. Ele tinha que fiscalizar, ele tinha que olhar, achar o erro, achar a falha, coisa que na verdade nós deveríamos fazer primeiro. Concordo plenamente com o nobre colega Divino de Assis. Eu acho que primeiro deveria passar para a Câmara, que conhece a realidade, para realmente poder fazer as coisas, né? Para depois chegar lá, porque aí eles iriam até ver o parecer da Câmara, certo? Em relação a qualquer, né? Agora veja bem, nós temos em nossas mãos a condição de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, a justiça, certo? Não quer dizer que eu estou aqui tapando um buraco de que o Zé João errou, ele realmente errou. Nós podemos falar que ele errou. Agora, foi uma falha pequena? Foi. Assim como o nobre colega falou do seu irmão, né, e do outro da falha deles. Houve a falha. Tenho certeza absoluta que se essa falha tivesse vindo aqui para a Câmara, o problema deles teria sido solucionado, porque a Câmara teria sido justa. Eles pagaram, realmente eles devolveram o dinheiro. Então, realmente, até eu, que naquela época fui beneficiado, concordo com você que foi injusto o que aconteceu com eles, inclusive pela cassação do tempo de mandato deles, que não se pôde mais ser candidato durante um certo período, né? Então, veja bem, hoje nós temos a condição de ver o que é certo. E o que nós estamos fazendo aqui nessa Câmara? Decidir, nós estamos aqui para decidir e fiscalizar. Eu tenho certeza, quando vocês falam do Sininho da administração passada, é unânime, foi uma administração desastrosa, foi uma administração que revoltou todo mundo, que hoje nós estamos aí todo mundo feliz pela administração que está sendo feita. Então eu tenho certeza que o Sininho jamais vai dar conta de devolver o que foi feito, porque realmente foi gasto de maneira desastrosa mesmo. Então veja bem, eu concordo com o novo vereador quando eu disse que eu sou favorável, né, ao parecer do novo vereador Wesley e Elsmar, é porque realmente eles analisaram e viram que foi pago. Então hoje a prefeitura não teve esse débito que vá prejudicar ela, foi devolvido esse dinheiro. E aí cabe a quem? Cabe a nós vereadores decidirmos, né, a situação, ou seja, foi pago? Foi. Então eu acho mais que justo que nós possamos votar favorável, né, ao que a Comissão de Finanças e Orçamentos fez, e eu sou contra o parecer do TCM. Então eu acredito que nós devemos olhar por essa maneira e que a justiça está nas nossas mãos. E nós mesmos temos aqui justiça e transparência. Foi pago? Foi fiscalizado? Que inclusive me parece que até o vereador Divino viu, teve o comprovante em suas mãos. Então se teve, gente, eu acho que é mais que justo. Não sou contra o voto de vocês. E digo, o balancete do Sininho vai ser votado a qualquer dia desse, e com certeza, se teve irregularidade, serei contra o balancete dele. Terei que ser contra, porque eu tive presente nessa administração e sei das injustiças que foi feita. Mas aqui, diante do fato de José João
E se fosse uma outra situação simples, igual como foi da Câmara, do valor de R$1 e alguma coisa, né, vereador? Com certeza, se tivesse passado pela Câmara, a Câmara teria aprovado, porque esse dinheiro seria devolvido. Não é o valor. A gente está aqui também para julgar a seriedade que se foi feito. E eu sou favorável a acompanho a Comissão de Finanças e Orçamento na sua maioria, com meu voto favorável, devido a essa situação de ter sido pago. A gente está aqui para fazer justiça. A palavra ao vereador Eurípides Valdo. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários, eu fico satisfeito demais, vereador, desses números que nós arrumamos para a Câmara de Carmo do Rio agora, é justiça e transparência, porque aprendi muito nesses 4 anos que eu fiquei aqui. Acertei só? Não, errei bastante, mas foi uma experiência muito grande e acredito que vai vir muitos requerimentos que eu vou fazer, que vai ser passado em plenário, para que eu quero saber se vai ser a transparência que os colegas estão com vontade de demonstrar. Porque eu acho que os colegas estão com vontade de demonstrar transparência. Só que na LDO eu fiz uma emenda da qual só o vereador que vinha de Assis votou favorável à emenda. Por quê? A emenda era obrigando o prefeito a mandar a cópia de todos os que foram aceitos para cá. Tá bom que ele mandou digitalizado, mas se ele mandasse em cópia, era muito melhor. Está fugindo um pouquinho da pauta, mas eu estou só alegando que nós queremos transparência. Então eu tenho uns requerimentos agora para ser lançado, passado no plenário, e preciso do apoio de vocês, para que nós consigamos mais transparência nessa legislação do agora. Muito obrigado, senhor. A palavra ao vereador Cláudio Lourenço. Então, vereador, falando para você, quando você fala para mim, eu também aprendi. Concordo com o senhor, concordo com Vossa Excelência. Mas a gente sabemos aqui o seguinte: quando a gente fala de justiça e transparência, realmente não é nós, é você também. A gente fica feliz quando você quando você falou nessa situação. Com certeza, hoje nós estamos vendo que o nosso prefeito tem enviado, se eu não me engano, ele enviou e foi passado hoje ao nosso e-mail. Eu estou errado. Foi passado ao nosso e-mail, quer dizer, o nosso prefeito, assim, dentro, às vezes foge um pouquinho do prazo pela situação até da regularidade, mas ele tem enviado isso mensalmente. Eu acho que nós temos que cobrar assim, então eu concordo com você. Não. Está um pouco atrasado às vezes, mas ele tem mandado. Agora, duro, nós temos que ver que nós temos cobrado sim. Às vezes você fala assim que nós não estamos cobrando, nós somos negligentes. Engano do senhor. Nós falamos pessoalmente, nós temos essa intimidade. Agora, nós não temos a intimidade deixando de fazer coisa errada. Porque com certeza, se eu for fazer coisa errada, não tenha dúvida que essa Câmara aqui, ela não será igual à Câmara passada. Eu até digo, me presenciei no finalzinho, mas falo mesmo, a gente às vezes até aprende com os erros. Certo? Mas se você pegar desde o início daquela Câmara para essa, é totalmente diferente. Você não acabou de dizer que errou e também acertou? Então pronto, então acho que hoje você está aqui para acertar e está fazendo bem. A gente está vendo que você está cobrando, que Vossa Excelência está cobrando, e muito bem, cobrando sempre. Né? Muito bem, você está de parabéns pelas cobranças que você faz. Eu acho que o vereador, essa é a atitude do vereador. Então nós temos que fazer isso sim, e não tenha dúvida que às vezes a gente não soluciona aqui, mas nós vamos dar cobradeiro, porque a gente tem essa liberdade de cobrar e de pedir, e somos muito bem atendidos pelo prefeito, que realmente tem uma seriedade hoje, até então, ele tem uma boa seriedade. Esperamos que continue assim até no final do seu mandato. Muito obrigado. Eu estou aqui ofendendo Vossa Excelência, não, só estou dizendo que realmente nós temos essa seriedade aqui na Câmara. Eu quero dar meu parecer final, entendendo que não houve dilapidação do patrimônio público e que foi devolvido a quantia imputada ao erário público, e também dizendo o seguinte, que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E, nesse caso, poderia muito bem, olhando o balanço, eu pude
superficialmente eu vi que poderia muito bem os remanescentes familiares, aí, porque o Zé João já não se encontra presente para se defender ou responder à decisão do tribunal, mas eles poderiam juntar documentos, porque me parece que alguma coisa, como disse o novo vereador de Mediacis, são erros de contabilidade, falta de um extrato de conta bancária, uma coisa assim, deu alguma coisa nesse sentido. Então, coisas assim, sim. E a gente sabe da intenção. Tem erros intencionais e tem erros que às vezes são erros por descuido da operação. Então, esses são recuperáveis. Então, por isso, visando isso nesse entendimento, eu também sou contra a decisão do tribunal favorável juntamente com a comissão de orçamento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra ao vereador de Souza. Eu concordo, senhor presidente, com as palavras do senhor, só que tem uma coisa muito séria que a gente não pode deixar de levar em conta. Não é porque a família dele está aqui hoje devolvendo esse dinheiro, porque eles são bonzinhos, não, senhor presidente. Eles eram secretários do prefeito na época. Até hoje eles vão responder eles mesmos se acontecer alguma coisa nesse balanceio. Então não é porque eles são bonzinhos. A filha dele tinha 2 secretarias, inclusive era de finanças. O outro tinha lá o primeiro-ministro. A outra era secretária de saúde. Então não é porque é bonzinho, tem um coração bom, não. É porque senão eles vão pagar o preço que o outro não vai pagar. A gente tem que deixar claro isso para a sociedade. A gente não pode deixar passar isso em branco. Está devolvendo que a família é gente boa. Não, eu não acredito que seja coração bom, né? Porque o secretário também, eu estou vendo aí vários secretários de finanças espalhados pelo estado de Goiás aí, com improbidade administrativa, inclusive o secretário de finanças do ex-prefeito de Uruano, o Tubira, respondendo processo de improbidade. Então é porque eles iam responder o processo de improbidade. Não é porque tem um coraçãozinho bonzinho, não. A palavra ao vereador de Mediacis. Só quero responder ao vereador Luiz. Quem realmente devolveu foi o espólio. Realmente foi o espólio. O pessoal a família toda, foi o espólio que devolveu o dinheiro. Foi em nome do espólio que foi devolvido o dinheiro. Não foi só em nome que os irmãos saíram para dizer quem devolveu o espólio. E eu concordo com vocês. Hoje, antes, quem era responsável por qualquer prestação de conta era só o prefeito. Hoje não. O secretário é o responsável diretamente por qualquer erro. Depois o prefeito responde junto com ele. Mas o primeiro executado hoje é o secretário de qualquer pasta. Não é só secretário de qualquer pasta hoje. Qualquer pasta. Também, eu quero responder ao vereador Luiz Rosa, dizendo que a gente sabe que nem tudo é bondade, mas nesse caso, a gente já não considera tanto. Em seguida, peço ao senhor secretário que coloque em votação o presente decreto legislativo 003/2013. Gente, lembrando aos nobres colegas, que aqui vai ser votado o parecer do tribunal. Ou seja, se você quer votar favorável ao que a comissão diz, você vai estar votando contra, certo? Se você votar favorável, você vai estar votando favorável ao parecer do tribunal, ok? Então, com direito a voto, o vereador de Mediacis. Eu sou contra o parecer do Tribunal de Contas. Com direito a voto, o vereador Wesley Fernandes Luz. Contra o TCM. Com direito a voto, o vereador Leosmar Antônio Coutinho. Contra o TCM. Com direito a voto, o vereador Eurides Aparecido Rosa. Sou favorável ao Tribunal de Contas. Com direito a voto, o presidente dessa casa, vereador João Ribeiro da Silva. Contra a decisão do TCM. Com direito a voto, o vereador Cláudio Lourenço Cardoso. Sou contra a decisão do TCM. Com direito a voto, o vereador Rodrigo Rezende de Oliveira. Contra o TCM. Com direito a voto, o vereador José Adilson Tavares. Contra. Com direito a voto, o vereador Eurípides Rosa da Silva. Sou favorável à decisão do Tribunal de Contas.
2 votos pela aprovação e 2 pela reprovação, fica aprovado o presente decreto de lei. Reprovado o parecer do Tribunal de Contas. Em seguida, passamos para a fase da ordem do dia. A parte de explicações pessoais. Com a palavra do novo vereador Divino de Assis. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados e diversos assistentes, momento oportuno que encontra-se em nosso recinto vários professores. E isso aqui, que eu quero fazer um comentário aqui a respeito, vem contra uma pessoa, um professor, que eu tive o privilégio de ser aluno dele, e na qual essa Casa de Leis concedeu um título de cidadão honorífico para ele em 10 de agosto de 2005. Essa pessoa refere-se ao professor José Pedrosa Irmão. E até o momento não foi entregue esse título a essa honrada pessoa. Eu gostaria imensamente, já que essa Câmara aqui está aqui para reparar o erro dos anteriores, que nós possamos, através do senhor presidente, eu solicito do senhor presidente, que faça uma sessão solene da entrega das honrarias mais do que merecida a esse cidadão, como diz o honorífico Carmo Rio Verdino. Eu acho que quem fez o projeto, eu não sei o autor do projeto, só sei que a lei foi sancionada pelo prefeito José João da Silva, e até o momento não foi dado essas honrarias a esse cidadão Carmo Rio Verdino, que eu realmente considero ele como cidadão Carmo Rio Verdino mesmo, não só de título da sua certidão de nascimento, que eu sei que ele é de Minas Gerais, Perópolis, né? E eu acho que foi um professor exemplar, está aí até hoje na nossa sociedade, um exemplo de pessoa ilibada, de um conhecimento profundo, e que realmente, todas as vezes que você precisar dele, em termos de professor, até hoje ele está pronto para nos atender, para fazer correções em textos, com a maior humildade e maior simplicidade. Eu gostaria imensamente que o nosso presidente pudesse marcar essa sessão solene e que os custos em relação à placa, o que for necessário, será por minha conta. Não quero que eu negue nem um pouco ao Poder Legislativo. Acho merecida a honraria ao professor José Pedrosa, pessoa que prestou bons trabalhos aqui no município, e eu concordo em a gente fazer essa homenagem. Se todos concordarem, acho que todos concordam, vamos marcar sim uma data. Pela ordem de inscrição, com a palavra do vereador Cláudio Lourenço. Senhor presidente, novos colegas, antes de falar da minha fase de educação pessoal, quero aqui parabenizar o vereador Divino, realmente pela lembrança, que realmente o professor Pedrosa é uma pessoa que merece mesmo e que é algo importantíssimo, até porque ele tem como marca aqui um livro histórico que ele fez em Carmo do Rio Verde, que eu acho que é uma pessoa que não pode deixar de receber esse título aqui na Câmara. Eu acho que mais que rápido, né, eu acho que isso aí tem que ser feito para homenagear esse grande cidadão que nós temos hoje, Carmo Rio Verdino. Olha, eu só queria aqui na minha explicação pessoal, eu acho que os professores ficaram ali, eu vi eles bem em dúvida na situação quando o nosso presidente falou, né? Então a gente só queria explicar melhor para vocês entenderem que esse projeto de vocês, o decreto, né, o projeto de lei número 010, né, que altera a lei municipal, né, do plano de carreira e investimento dos servidores, certo? Para vocês, eles chegaram aqui para nós no dia 21/6. E depois disso nós tivemos só uma sessão. Então se teve aquele prazo imediato para as comissões falar. Até na época foi dito por alguns professores que pediram, né, para ver se a gente fizesse uma sessão no mês de julho. Mas a situação realmente, alguns tinham viajado, alguns tinham outros compromissos, não foi realmente descaso da Câmara em momento algum.
Não foi. Então, apesar de eu acho que vocês, professores, vocês não pensam que vocês não estão recebendo por causa da Câmara Municipal, não. Agora, como a Câmara entrou no seu primeiro dia, na terça-feira passada, certo? E tinha esse projeto de lei que tem um prazo lá no TCM, que não teria como ultrapassar esse projeto, e como vocês mesmos viram, não se pode colocar nada em pauta além dessa situação. Então, com certeza, se o nosso secretário tiver, eu acho que vocês podem procurar ele, se ele tiver a carência e quiser pagar vocês, com certeza vocês vão estar sendo votados esse projeto, as comissões. Eu já até aqui convido o pessoal da nossa comissão, da qual eu sou presidente, para a gente já dar o nosso parecer já de imediato, para ficar pronto, para que seja votado antes, para que vocês até esse mês, né, vocês possam estar recebendo já esse mês mesmo, certo? Não tenha dúvida que essa Câmara não quer prejudicar vocês em momento algum. Tenho certeza que cada vereador aqui, se pudesse, já estaria votando, já estaria colocando. E nós vamos estar votando em tempo hábil, se assim der, eu acho que dá, né? Certo? Porque a última sessão a gente pode adiantar, para que vocês possam já estar conversando com o secretário, para que possam estar pagando vocês esse mês mesmo e fazendo essa habilitação de vocês, esse plano de carreira, subindo vocês os cargos realmente que vocês merecem, né? E que lutaram para isso, estudaram bastante para isso, tá bom? A gente pede desculpa se não foi feito antes, mas realmente quando vem sim, realmente tem um prazo, né? Tudo aqui tem um prazo. Os projetos têm prazo determinado para se fazer, e se não foi votado hoje, realmente foi por essa situação. A gente pede desculpa a vocês, você está aqui, e com certeza nós estaremos votando o mais rápido possível esse projeto de vocês. Com a palavra ao vereador Divino de Assis. Só a respeito dos projetos dos professores, será votado na quarta e quinta sessão do mês, né, que são todas as terças-feiras, e será enviado ao prefeito. E cabe a ele ter um prazo, por lei, 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. E nada impede que ele sancione no primeiro dia do mês. Né? Ele não vai poder sancionar ele, eu creio que esse mês nós estamos no mês de agosto, pelo fato do projeto de lei ser apreciado até no fim do mês, consequentemente ele terá o prazo de sancionar, e essa lei terá validade a partir do momento que ela for sancionada. Eu creio que os senhores receberão a partir de setembro. Agosto é praticamente impossível e ilegal. Não terá como ser pago o mês de agosto. Porque só depois da lei sancionada que ele pode realmente fazer o pagamento. Então ele tem até 15 dias para sancionar a lei. Nada impede que ele sancione no primeiro dia. Né? Nada impede. Mas só terá validade a partir de sancionar. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus declaro encerrada a sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 20 de 8 de 2013, nesse mesmo horário e local.